comunidade realmente não é fácil. Existem algumas normas, algumas regras que a gente deve seguir e sempre respeitar o próximo, não é verdade? Você tem alguma ideia de quais sejam os seus direitos e deveres enquanto vizinho? A gente vai saber um pouco mais sobre esse assunto, conversando agora com o Dr. Wanderson Giglio, que é advogado. Dr. Wanderson, mais uma vez, obrigada por atender o Simples Assim. Convivência entre os vizinhos nem sempre é muito tranquila, mas existe uma regra da boa convivência que a gente tem que procurar ser amigo do vizinho, não é verdade? Sim, com Existem certeza. regras do direito que normatizam essa convivência, esse relacionamento? Sim. Em primeiro lugar, eu é que agradeço mais uma vez. Existe sim, o Código Civil, ele tem um capítulo dedicado a direitos da vizinhança. Quais são os mais, vamos dizer assim, os mais latentes, aqueles que mais se sobressaem e que a gente precisa saber mais dessas regras, dessas leis? Perturbação do sossego, que acho que é o primeiro que vem à cabeça de todo mundo, né? Danos que às vezes a sua construção, uma obra feita no seu terreno está causando ao terreno do vizinho. Uma árvore que plantada no seu terreno, que às vezes, a raiz, por ser de raiz muito longa, ela começa a danificar o muro, começa a danificar a estrutura da outra casa. Uma obra feita na sua casa, que às vezes exige máquinas, exige britadeira, alguma coisa assim, e acaba abalando a estrutura da casa do vizinho. Normalmente são essas as... Limpeza de calçada, Dr. Wanderson, essa eu ouvi ontem, inclusive, da vizinha. Como é que se estabelece, por exemplo, a questão do lixo? A minha árvore derrubou muita folha e é óbvio que a minha folha não vai se restringir ao meu espaço, ela vai descer para do vizinho. Eu tenho que limpar a calçada do vizinho também? Existe alguma regra sobre isso? Então, teria. A regra geral é que você não pode... incomodar o outro. Sujar, incomodar de alguma forma o seu vizinho. Só que no sentido jurídico é bem complicado. É bem complicado. Depende. Se essa árvore é uma árvore que está na frente da sua casa, na calçada, e se é uma árvore que está dentro do seu terreno. Se ela é uma árvore que está na calçada, a responsabilidade passa a ser da poda da prefeitura. Se ela está causando algum dano, ou mesmo sujeira que possa causar dano a calhas, entupir calhas, algum dano de alguma forma, a responsabilidade dessa árvore que está na rua é da prefeitura. Agora, você falou da relação complicada. A relação complicada é quando se trata do seu vizinho. Existe a obrigação, você pode ingressar com uma ação de obrigação de não fazer. Quando se trata de uma árvore, eu acredito que seja bem mais fácil. Você obrigar esse vizinho a manter essa árvore podada de forma que não suje a sua calçada. Tá, não te traga danos. Agora, e quando se trata de lixo? Isso. E aí? Quando se trata de lixo, já se torna bem mais difícil. Como é que você vai provar que aquele lixo está vindo do seu vizinho ou que ele está deixando? Empurrou o lixo aqui para o meu lado. Tá. Tem que ter a prova disso. Tem que ter a prova. Falando de árvores, a árvore está no meu quintal, mas o galho, vamos lá, está no quintal do meu vizinho, mas ela cresce e o galho invade a minha propriedade. Eu posso cortar sem pedir permissão a ele? Pode. Nesse caso, pode. A lei é bem clara nesse sentido. Você pode cortar exatamente na sua divisa. Tá. Se é uma árvore frutífera, eu posso me abastecer desses frutos, independente do vizinho saber ou permitir? Até pela própria analogia da lei. Tá. Caiu para o meu lado, é meu. Porque se você tem permissão até para cortar sem que ele te autorize, se está no seu terreno. O muro que delimita as propriedades é de responsabilidade de quem? Isso vai depender muito. Se você vai fazer o muro exatamente na divisa, aproveitar um pedacinho de cada lado, embora pequeno, mas a responsabilidade seria de ambos. Tá. Tanto na construção, quanto na manutenção, na reforma, dos dois. E isso também depende de autorização dos dois lados para que você construa. Tá. Agora, desde que você faça o muro da sua divisa para cá, ele passa a ser da sua responsabilidade. Apenas meu.
tanto na construção, reforma e manutenção. Sim, Tá. porque ele está dentro do seu terreno. Aí você já não precisa da autorização do vizinho, porque ele vai estar exatamente No na meu tua terreno. divisa. Sim. A questão dos ruídos, que o Dr. Wanderson falou no comecinho da nossa conversa, é sempre muito complicado, até a questão de que após 10 horas da noite tem a lei do silêncio. Mas, e se o vizinho é muito ruidoso durante o dia também? Existe algum tipo de possibilidade de queixa? Muita gente confunde essa questão achando que o barulho só Incomoda é depois das punível 22 após as horas. 22 horas. Aham. Não é. A lei de a perturbação do sossego público pode ocorrer também durante o dia. O que existe de diferenciação são os decibéis. Das 22 de um dia até as 6 do outro, é permitido, se não me engano, até 45 ou 50 decibéis. Minto. Das 22 horas até as 6 horas do outro dia, até 40 decibéis, se não me falha a memória. Mas é algo bem Parecido com isso, ok. Das 6 às 22, o limite é um pouco maior. Tá. De 45 a 50, se não me engano, mas também não pode extrapolar. Disso, ok. Que a lei, ela diz muito bem, não diz respeito ao horário noturno. É lei de perturbação do sossego público. Tá. Com relação a animais de estimação, às vezes o cachorro do vizinho escapa, o gato do vizinho vem para o meu quintal. Isso é também ditado por alguma norma, por alguma regra, a questão dos animais de estimação? Então, o que a regra diz, o Código Civil diz é que não pode haver nenhuma interferência nociva, né? Usando em outras palavras, não a palavra termo da lei. Você não pode perturbar o seu vizinho De maneira nenhuma. Mas, porém, animais é uma questão também difícil de você acionar na justiça. Duro de arbitrar sobre isso, né? Quando é condomínio, Dr. Wanderson? Porque os condomínios, eles têm regras próprias, né? Que são definidas, inclusive, internamente. O direito se coloca também em situações em que há problemas de convivência em condomínios de edifícios ou de casas, como são comuns também? Então, no caso dos condomínios, se torna mais fácil a punição. Por quê? Porque lá já há regras. Você precisa manter o seu animal dentro de um certo limite. Uhum. Ou não pode ter animal nesse Ou não edifício, pode ter animal. Ou não pode ter determinado tipo de animal. Você só pode ter gato e cachorro até um certo porte. Tá. Você não pode ter um cachorro de um porte grande, por exemplo. Então, qualquer infringência à regra, que é bem clara no caso do condomínio, porque é estipulado, já se torna mais fácil você multar, até no caso de ser um inquilino, você até despejá-lo, né? Expulsá-lo do condomínio. Tá, mas o bom senso tem que prevalecer. Tem que prevalecer. Agora, no caso de casas, é complicado. É complicado. Até para você, às vezes, provar que o animal pertence ao vizinho, né, na justiça. Entendi. Porque provavelmente a gente vê muito isso acontecer em estrada, cavalos, gado que foge, causa acidente. Aí ninguém acha o dono. Ninguém acha o dono. Verdade. Com relação à construção, Dr. Wanderson, de janelas, terraços ou até mesmo varandas que estejam do lado do vizinho, tem alguma regra com relação à questão da privacidade, por exemplo? Existe, apesar que é uma regra, ao meu ver, assim, até certo ponto ineficiente. É permitido a construção de janelas, divisão frontal, mas a uma distância de 1,5 metro mínimo do seu vizinho. Tá. O que, ao meu ver, não impede de você ver a casa do vizinho, mas a lei ela só tem essa exigência. Se o vizinho fizer um piso na casa e daquele piso ele já visualiza todo o quintal do outro, não há nenhum tipo de punição para essa invasão de privacidade. Porque você vê, até pela questão dos edifícios que são construídos aqui em Catanduva mesmo, né? Isso. Quantos edifícios são construídos do lado de casas que tem piscina? Isso. E você fica sem ação nesse caso. Você vai ter
privacidade invadida. Existe uma outra regra que é a questão das janelas com visão lateral. Vamos supor que você tem o bom senso, como você mencionou, e você construiu uma janela com algum tipo de bloqueio da visão, principalmente no caso que você falou, um sobrado. Você construiu uma janela que ela tenha um ângulo diferente. Ela tem um bloqueio aqui e a visão dela seja restrita para um determinado lugar. Para frente da casa. Aí é possível. Aí você pode construir essa janela até uma distância de 75 centímetros, metade. Entendi. Do terreno do vizinho. Essa sim, mas não há uma obrigatoriedade, a lei não obriga que as janelas sejam feitas dessa forma. Doutor Wanderson, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Gislaine.